Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu trago um convidado muito especial aqui, o Wagner Barbosa, para contar um pouco das dificuldades dele e o que ele fez para superar, para dar uma virada nessa situação da vida dele. Wagner, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. E a ideia é contar um pouquinho da minha história, contar o que fazer, né? Quais os caminhos, né, Wagner? Porque a gente que passa aqui, entrevista algumas pessoas, a gente sempre comenta, traz algumas histórias, que é uma das coisas que eu gosto de fazer, trazer histórias para quem está nos acompanhando. E o Wagner, quando eu pensei e as pessoas me sugeriram o nome do Wagner, justamente ele representa muito isso, essa virada na vida. Porque a gente não está trazendo pessoas aqui, empresário, autoridades políticas, são pessoas simples, mas que têm história para contar e contar da virada, né? Dos caminhos que conseguiu superar suas dificuldades, fez com que superar suas dificuldades, né? Com certeza, né? Eu sempre comento, a gente que vem da periferia, né, de um setor periférico, temos umas dificuldades, não que quem vem dos centros ali não tenha, com certeza tem, que reconhecer, né? Com certeza tem, né? Mas nos bairros, né, mas nos setores periféricos é muito mais difícil. Até a educação é diferente, na porque própria escola. A cultura é muito diferente, né, Wagner? Totalmente. Muito difícil superar uma barreira cultural, transpor os obstáculos. Superar, a cada dia é como se a cada dia você nascesse de novo. Essa é a verdade. É incrível como que eu tô falando aqui ao pessoal que nos assiste, porque eu sou lá do mesmo bairro do Wagner, conheço ele desde criança. Foi meu professor, inclusive, no Aldemir. Na quinta série? Foi quinta Deve série. Deve ter sido quinta série, meu aluno. E hoje é meu aluno no futebol. Um dos grandes atletas do Resenha. O Resenha Futebol Clube. Deixa eu te falar, Wagner, me conta uma coisa, eu queria que você contasse um pouco da sua infância. Você nasceu onde? Então, né, eu nasci no próprio bairro Marechal. No Marechal Rondon. Eu nasci no Marechal Rondon. Você morava onde? Ali no bairro Marechal Rondon? Como que era aquela... Tinha uma vila menor que o Marechal Rondon ainda? Era. Vila Invasão? Como é que era o nome? Era chamado de Vila Velha, né? Mas Velha. Naquela vila onde você morava ali tinha Invasão? Ali quando eu fui morar para Invasão, eu já tinha meus 8 ou 9 anos. Então, certo. Então com 8, 9 anos você morava nesse local Invasão, conhecido como Invasão. É porque o Marechal era dividido mais ou menos nisso, né? Vila Velha, que a gente chamava o pessoal lá de baixo de Vila Velha, né? Da praça. E para cima ali já era Invasão, né? Já era... Certo. E, Wagner, conta assim, o que você, quando pequeno, o seu maior sonho, o que você tinha assim, quais eram os seus sonhos quando criança lá, seu desejo? Você tinha vontade de comer determinados alimentos e você não tinha, não é verdade? Passa mil coisas agora pela cabeça, né? Voltando um pouco ao passado. Eu lembro que isso já é na idade que você começa a lembrar as coisas, né? Que tem até um certo ponto você comia maçã na sua casa? Não comia maçã. Não você tomava iogurte? Você tinha iogurte na sua geladeira? Não tinha. Eu ia para casa do meu primo lá e via lá iogurte lá. Às vezes eu pegava, às vezes ele comia e não dava e eu ficava assim quase que com os olhos lacrimejados mesmo. Certo. Chegava em casa a gente conta essas histórias porque depois de adulto isso parece, Wagner, parece que não existiu na nossa vida, na sua vida especialmente. Hoje, graças a Deus. A gente esquece, quem é adulto, quem não mora nos bairros mais pobres, que está ouvindo essa história, talvez não imagina, não saiba, somente quem é de lá, quem é desses, sabe o que ele está contando, o que o Wagner está contando aqui. Mas não tem nada disso. Eu cheguei a estar num momento lá em casa lá que a gente tipo, não tinha energia. Isso que eu queria chegar. Na casa que você morava lá na Invasão, você não tinha energia elétrica. Chegou um momento de não ter energia. Você não tinha banheiro na sua casa. Isso, quando eu fui para Invasão já justamente isso, nem banheiro. Eu conto isso porque o Wagner, para quem nos assiste, tem muitos amigos dele que até me fez a gente pensar e trazer ele aqui para contar essas histórias, porque tem muitos amigos do Wagner, vizinhos dele, lá do bairro Marechal Rondon, que depois foram aprovados em concursos públicos
E diz assim, que sempre falam que você, Wagner, é uma grande inspiração para eles. Isso é bom. Já teve gente que chegou em mim mesmo. Não é verdade? Inclusive eu me emocionei, né? Já teve gente que chegou em mim e falou: olha, eu passei no concurso público porque eu vi a sua história. Presenciei você. Eu lembro de quando você morava no Marechal, jogava bola com a gente, e de repente você concursado, sendo bombeiro e tal, e aí a pessoa fala assim: não, eu também posso, então eu também posso. Exatamente, é possível. É possível. E o Wagner, a gente... quem está aí assistindo a gente agora, não imagina, Wagner, está imaginando que o Wagner lá no passado, imaginando que isso é uma data muito antiga. Não é muito antigo, é uma data de certa forma um pouco recente. O Wagner, quando você estava contando que quando você tinha 8 para 9 anos, você ainda não tinha sequer TV na sua casa. Não tinha. Pra gente assistir, a gente tinha que ir para casa da minha avó, que ainda tinha aquela televisão pequenininha. Aí, a gente está contando isso aqui, alguns podem até imaginar, ele morava num sítio, num local distante, não, ele morava aqui na área urbana da cidade. No início da cidade. Na área urbana, né? É no bairro, mas é a área urbana da cidade. E a gente, enquanto todos ali, por mais pobres que fossem, Wagner, já tinha a sua energia na sua casa. A energia era o principal ali, praticamente quase todo mundo já tinha energia. Talvez, eu estou contando aqui para vocês, talvez o Wagner, fosse dos 5 moradores que não tivesse. Se tivesse 5 moradores sem energia no bairro, porque a grande maioria já tinha energia. A grande maioria já tinha. O Wagner era um dos que não tinha sequer energia na casa dele. A gente passou muito tempo sem energia, vivia na lamparina, no lampião, né? Hoje acho que acredito. E eu me lembro, o Wagner para usar o banheiro, para tomar um banho na casa dele, ele tinha que ir no vizinho. Tinha que ir no vizinho. Você lembra disso? Não, e não era só para isso não. Por vezes, para ir para a escola, para mim me alimentar, para ir para a escola alimentado, eu tive que passar no vizinho lá e pedir um pratinho de comida, que até hoje é amigão mesmo do coração. Então, a história do Wagner, e não é antigamente, isso é há pouco tempo, quando ele era criança, quando outras crianças também pobres, mas que tinham minimamente uma condição mínima, e o Wagner, com toda a dificuldade, foi lutando. Quando você estudava para concursos, os primeiros concursos que você começou a estudar, você ainda morava nessa casa? Morava. A ideia do concurso aí, ela vai um pouco atrás. Você chegou a estudar para concurso com vela e lampião. Com vela e lampião. Você não era criança, você já era adulto, já tinha uns 17, 18 anos. Até 17, 18 anos você sequer tinha energia na sua casa, assim, uma coisa muito difícil. Era muito difícil, tinha época lá que acabava a energia. Ou se instalava, não tinha condição de pagar. Não tinha condição de pagar, isso que eu ia falar. Cortava energia. Cortava energia. E você ia estudar a gente pedia rabicho às vezes, e o pessoal muitas vezes lá não cedia, né? Então tinha que apelar para lamparina e lampião. E estudar. E essa história do estudo, ela vem um pouco atrás, né? Em 2002, no ano de 2002, já adolescente, né? Naquela fase de adolescência, você começa a sair um pouco mais de casa, você já não fica mais dentro de casa, né? Certo. Então, e eu precisava trabalhar também. E eu lembro que você conhece algumas pessoas, começa a conhecer algumas pessoas, né? E você começa a andar um pouco torto ali, né? Um pouco meio fora da rédea, vamos dizer assim, né? Correndo risco social de repente, cair no abismo. De cair no abismo. Quem mora no bairro sempre está nesse risco, né? Nos bairros. É muito comum. É muito comum. Não pode negar isso. Não tem como negar. 14 para 15 anos eu tive que sair de casa e eu fui morar no sítio, na casa da minha tia. Então eu abandonei os estudos, 2002. Abandonei você estava em qual série? Oitava série. Oitava série, você estava que hoje pensando em abandonar. Ao nono ano. Não, eu abandonei no 4º bimestre. Do terceiro para o 4º bimestre eu não quero mais isso para mim, não. Fui para o sítio. Eu lembro que tanto a professora Maria da Luz e a Cleuzeni, elas moveram o mundo ali para que eu não perdesse o ano, porque por várias matérias, né, grande maioria das matérias, as principais matérias, eu já tinha sido aprovado no 3º bimestre. Por mais que eu era meio perturbadinho das ideias na escola, eu era um menino muito estudioso, né? Então, responsabilidade... eu quero fazer abrir um parênteses aqui, Wagner, que todas as pessoas que eu converso aqui, a gente sempre fala que, embora a gente encontre pessoas para levar a gente para os caminhos errados, sempre aparecem pessoas boas quando a gente quer, para ajudar a gente. E você falou da professora Maria da Luz. Maria da Luz. Uma professora muito querida. Muito querida. Amável. E a Cleuzeni.
a Cleuzeni Maria de Jesus, que depois foi secretária municipal de educação aqui. Um abraço para... Cheguei a trabalhar com a Cleuzeni. Sendo aluno, para você ter uma ideia da importância desse incentivo. Não foi só delas duas, teve a Marisângela, teve a Branca, teve várias outras ali. Outros professores a grande maioria dos que pegaram na sua mão para tirar você do buraco. Pegaram na tirar mão. Você que você poderia se afundar. E mandar um abraço para todas essas professoras. Todas. Lá da escola Aldemir Lima Cantanhede, que fizeram isso pelo Wagner. Muitas lá fizeram isso na minha época por mim e fizeram por muitos outros alunos. Muitas vezes a pessoa que não agarrou a oportunidade, mas eu tenho certeza que o papel dela, então, eu falo por assim, mim. Tem que reconhecer, uma função social muito nobre. Um abraço para a professora Maria da Luz, para toda a família, para Cleuzeni, Marisângela, para Branca Normandes, lá, professora da Escola Aldemir, para todas elas. Porque a gente deve muito a essas pessoas, né, Wagner? Deve. Não, às vezes não só por mim, não só por você. Eu trabalhei com essas professoras lá, uma satisfação imensa. Mas elas fazem isso por muitos outros. Com certeza. E isso é muito nobre. É gratificante. Tanto é que posteriormente, isso aconteceu em 2002, então eu não vou estudar mais. Quando eu cheguei... Elas conseguiram aprovaram ele sem nota. Não. Aprovaram. Conseguiram fazer ali uma reunião com os professores e como conselho de classe. De praxe. Eu realmente era um aluno, sempre fui muito dedicado, né? Tudo que pedia a gente fazia, a gente ajudou a fazer uma quadra de vôlei lá. Então, assim, na folga eu ia lá ajudar. Você era uma pessoa prestativa. Sempre fui Eu me lembro que quando você começou a trabalhar na escola, você era uma pessoa querida lá pelo corpo administrativo, pelos professores. E no nível médio, como você foi para onde? O nível médio, tem uma passagem que eu queria falar, eu acredito que já deve ter acontecido com muitas outras pessoas. Meu primeiro dia de aula no Ricardo Cantanhede, lembro como se fosse hoje, não vou citar o nome do professor, que inclusive hoje eu encontro ele na rua, ele me olha com outros olhos, ele me abraça, a gente conversa bacana. Te respeita, né? Me respeita, e não só quando eu estou de farda. Já encontrei ele paisano e você vê que o respeito é mútuo, né? Mas o primeiro dia de aula meu no ensino médio foi uma bosta, essa é a verdade. Foi horrível, eu queria não voltar mais. Foi difícil, não foi acolhedor, né, Wagner? Não. O primeiro dia de aula chegou eu e mais 2 alunos do Marechal Rondon. Né? E como eu trabalhava durante o dia, eu já estava trabalhando, eu tinha recém-iniciado a trabalhar na escola com a Cleuzeni, né? Que me deu uma oportunidade maravilhosa. E logo em seguida a gente foi para o ensino médio. Na primeira semana, ali nos primeiros dias de aula, um dos professores na apresentação veio da onde. Quando eu falei Marechal Rondon, rapaz, na hora ele falou que não aceitava ladrão na sala dele. Aí assim, né, a gente ficou assim, e aí o outro menino, mas eu também sou do Marechal, não, desses bairros aí todo mundo é vagabundo. E eu não aceito mesmo. Enfim, aí tivemos até logo de cara, né? Eu já fiquei. Porque é uma coisa que eu nunca gostei, né? Onde eu nasci ali, eu morava ali. Embora tenha, né, tudo isso, a gente procura sempre defender. Como todo lugar tem. A diferença é que nos grandes centros você não vê com frequência, né? O que caberia ao professor não fazer acolher, esse tipo de comentário. Acolher, né? Esse tipo de comentário foi. E qual o momento, Wagner, que você percebeu que estudar, especialmente estudar para concurso, a gente fala aqui sempre de concurso porque eu sempre falo, pessoas assim, a gente que vem de situação dos bairros mais pobres, é uma saída. É uma saída, porque você não tem o seu pai empreendedor, você não tem seu pai, nem seu tio, nem seu familiar que é empresário, que é empreendedor, e você vê uma saída através de um concurso público, né? Que te dá essa vida. A vida de um concursado, para quem vem do bairro, é uma vida de rico. É uma vida de rico. Né? Como se tivesse nascido em berço de ouro. Comparar com a vida que tem lá. Para muitos não é nada. Mas comparar com a vida que essas pessoas que vêm, né, pessoas humildes que conseguem sair dessa sua condição, é muita coisa. É só um adendo, né? A questão do concurso público. Quando você tem o primeiro contato, que você escuta alguém falando a primeira vez, você acha que é simplesmente um curso, né? E na minha ideia do que é. É um curso. Como que surgiu isso na sua vida? Assim? Como é que você falou, não, vou começar a estudar até eu passar num concurso? Como é que surgiu isso aí? E na minha época, quando se falava em concurso,
as pessoas já falavam assim, não, você não passa não, só entra quem já tem... Quem é indicação. Quem indica, se você foi indicado por alguém. E eu vou te falar que não é especificamente da sua época, era do seu meio. Do meu meio, isso é do meu meio. Isso não é época, é meio. Porque na minha época, que é um pouco anterior à sua, as pessoas também falavam isso. Eu creio que acontece até hoje. Acontece até hoje, então não é época, é meio. O meio que você está, as pessoas que não conhecem esses caminhos ainda, que é uma alternativa, né, para quem não tem outras condições. Porque assim, para nós ali, para gente, para mim, morador de bairro, ele não tem condição de fazer uma faculdade. Não tinha condições, não tem, hipótese não alguma. tem. Se não passar num concurso mediano, não tem condição de fazer, não então, vai fazer, assim, muito difícil. Em tese você trabalharia em serraria, que quando você está em serraria é um emprego maravilhoso. Para quem está ali no bairro, se você conseguir você tinha como serviço de serraria, é um emprego tinha como viver. Maravilhoso. Maravilhoso, então, porque você nunca pegou prancha lá. Eu já peguei prancha, eu sei que não é nada maravilhoso, tá? Tem nada de maravilhoso. Tem nada maravilhoso. Nunca pegou, mas tem que ser respeitado, que é um trabalho duro e digno, né? Digno. Mas me conta assim, o que levou você a estudar para concurso? Não, vou estudar para concurso, acreditar em você. Então, porque isso é o mais difícil, Wagner, é a pessoa acreditar nela. Quando você pega ali essa fase da adolescência, igual na época que eu tava, né, e o meio sempre me levando pro abismo ali, algumas pessoas comentavam muito sobre isso, né? Sobre o concurso? Sobre o concurso público. Alguns professores, eu lembro do Luiz Carlos. Professor Luiz Carlos, um abraço. Professor Luiz Carlos Pires de Moraes. Ele sempre falava em concurso público e a gente tem condições, tem que encarar mesmo. Mas aí é aquela coisa, você vive no meio, o meio sempre te corrompe, né? Não, você não passa. Mas, né, aí a pessoa que mais me chama atenção nessa fase da vida é o Tonho, né? Na mudança de vida, vai. A mudança de vida é o Tonho, que também trabalhou no Aldemir. Sargento Antônio. Que também trabalhou no Aldemir. Também trabalhou na escola, como verdade. Val. Certo, entendeu? Verdade. Então, e ali eu conversava muito. Um abraço pro Tonho, Sargento Antônio, para toda a família dele. Uma família de excelentes jogadores. Né? Wagner, é muito legal esse seu reconhecimento. Sim. E gravando aqui, a gente fica muito feliz disso aí, e feliz por você saber reconhecer isso, porque a grandeza, mostra a grandeza da sua parte e mostra também para ele lá que valeu a pena o que ele fez, porque às vezes a gente faz um esforço e se frustra, não vou, né? De repente desanima de ajudar outras pessoas. Não, vale a pena sempre. Inclusive ele aparece em algumas outras histórias aí desse capítulo, entendeu? Várias outras histórias desse capítulo. Vou tentar meio que resumir, assim, nessa questão de apresentar o concurso público, apresentar essa alternativa na sua vida. De cara foi ele, né, que acho que logo em seguida ele já tinha recém se formado PM, 2002 para 2003 ali, certo. Né, ele tinha recém formado, então você já olha, aí em 2005... Você começa a acreditar porque é alguém próximo a você. Próximo, né, aí em 2005 vem o Val, né, na questão quando ele saiu da escola para se candidatar a vereador a primeira vez, então você já começa a olhar também com... Ver que é possível. E aí a gente sempre conversava. Eu lembro que nessa época você começou a estudar e fez o concurso de agente comunitário de saúde. Primeiro concurso que eu fiz, agente comunitário de saúde. Foi aprovado. Fui aprovado. Na verdade eram 3 vagas, né? E eu fiquei empatado com a terceira colocada na minha frente. E você não foi chamado? Não fui chamado. E aí você fez outros concursos. E aí você já entende, né? Começa a acreditar. Você já começa a acreditar que vale a pena. E aí você fez qual outro? E em 2005 da PM. Fez da PM? Polícia Militar. 2005 você fez da também. Polícia Militar, da PM. E eu lembro que na época, muito engraçado, né? Na época eles mandavam a cartinha na sua casa dizendo que você foi aprovado, que você foi no concurso da Polícia Militar. Da Polícia Militar, aí chegou a cartinha, né? Muito legal, muito emocionante. Fui convocado para o teste físico. Fez o teste físico, passou no teste físico. Primeiro teste físico que eu passei. E aí depois vem para uma outra fase, que é a fase do psicológico, né? E isso tudo você ainda morava na Invasão, nessa mesma casa, de vida duríssima. Nem banheiro tinha. É uma vida dura. E você reprovou no psicotécnico. Eu reprovei no psicotécnico. Depois do psicotécnico, dessa reprovação na Polícia Militar, você fez qual outro?
Eu fiz o agente penitenciário, não, eu fiz o do guarda municipal. Passou aqui para Ariquemes. Aqui para Ariquemes, guarda Era para estar trabalhando com o Evaldo. O Evaldo, na mesma época do Evaldo. Legal. O Evaldo fez o TAF comigo. Você fez também... Em 2008 eu fiz o agente penitenciário, que também não fiquei dentro das vagas. Tô batendo na trave. Começou a bater na trave. Comecei a bater na trave. Você fica confiante. Você já começa a ganhar confiança. Isso é muito importante. Então você já começa a ganhar confiança, batendo na trave ali, bate na trave aqui um pouco mais perto, um pouco mais longe. Certo. E aí em 2008, na verdade, eu me inscrevi para o concurso da PM. Abri o edital do concurso da PM em dezembro de 2008. Você fez? Eu lembro porque eu estava com a dona Salete. Eu estava na casa da dona Salete, ela falou: abriu um concurso aí, o da PM. Salete Posebon. Abriu um concurso aí, o da PM. Você falou que ia fazer? Eu falei: sim. Ela também foi uma pessoa que te ajudou muito. Sim, com certeza. A gente não pode deixar de reconhecer a grandeza dela. Sem sombra de dúvidas. O primeiro aniversário do Cauã, quem fez foi ela. Ela que bancou um bolinho de aniversário do Cauã. Eu sei o quanto ela se esforçou para você mudar a sua vida. Sim, ela é uma pessoa muito motivadora. Motivadora, sempre. E aí você passou para PM e para o bombeiro ao mesmo tempo? PM e para o bombeiro ao mesmo tempo. Aí o bombeiro chamou antes. Aí é que entra o Antônio de novo. O Tony. Sargento Antônio. Eu só tinha dinheiro da inscrição da PM. Só tinha R$80 que era a inscrição da PM. E eu já tinha pago. Tinha feito a inscrição da PM. Ele chegou um belo dia lá em casa, nas últimas semanas ali de inscrição, né? Não, faça do bombeiro. Ele já estava na PM, né? Ele faça do bombeiro. Eu... Pô, você tá na PM, quer que eu faça do bombeiro? Por quê, pô? Né? Eu quero ser PM, que negócio de bombeiro. Aí, na época, ele falou, não, bombeiro é melhor. Ele fez algumas explicações, né, em relação à própria na época, crescimento. De acordo com a visão dele da época também, né? E acabou sendo acertado, eu acredito. Corretíssimo. Não, e o detalhe é que eu falei, não faço, realmente eu não faço porque eu não tenho condições de pagar a inscrição para o 2. Eu tenho para um eu tenho, que era o da PM, já tá paga, tá aqui. E aí ele falou, não, então eu vou pagar a tua inscrição do bombeiro. E eu lembro que teve um comentário da minha mãe, né? Eu não sei para que pagar a inscrição para concurso, porque nunca passa mesmo, só faz e nunca passa. Os pais têm que entender, concurso é feito para reprovar várias vezes e a vez que conseguir passar, resolver a sua vida. O meu pai também falava, meu pai era contra nós fazer concurso, ele queria que nós continuássemos trabalhando na serraria, no pesado. Ele não era quem fazer concurso, negócio de concurso dá nada pra ninguém, ele falava. E isso na época também, quando eu estudava. Sua mãe também falou isso pra você. Quando eu estudava, eu tava lá... É o que a gente fala, é romper com a cultura. Romper, eu tava lá 2 horas da manhã com a lâmpada acesa lá, quando a gente conseguia ter energia, né? 2 horas da manhã com a lâmpada acesa lá, luminária, enfim... Ela acordava do nada, vai dormir, menino, deixa isso pra lá, você tem que trabalhar amanhã cedo, isso aí não vai dar nada. Justamente, pra quê? Isso aí não dá futuro pra ninguém, não. E aí você passou pra... Aí eu passei pra PM e pro bombeiro. E foi chamado nos dois? Fui chamado nos dois. Quando você foi chamado pra PM, você já estava fazendo o curso, eu acho, a academia do bombeiro? Eu já tinha 3 meses de curso, 3 para 4 meses de curso do bombeiro. De curso, não de formado, ainda, de curso. Eu estava em formação. Legal, muito legal. Hoje você é sargento? Hoje eu sou sargento do Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. Do Estado de Rondônia. Wagner, a gente caminha para o encerramento do nosso programa. Quero te parabenizar e dizer assim, o quanto você já foi exemplo para outras pessoas, isso é muito importante. Porque não é pouca coisa. A gente fala, eu sempre trago esses exemplos assim, para gente que está lá hoje, não ver você, sargento do bombeiro, e imaginar que você já teve todas as condições para chegar ali. Você não teve. Não tive. As condições que eles têm lá hoje, que são mínimas, você que é jovem, adolescente, é possível sim você dar uma virada na sua vida através dos estudos, seja por concurso, seja se profissionalizando, de repente conseguindo fazer uma faculdade de alguma forma e mudar a sua vida. Não tem outra alternativa. Para quem é pobre, eu vou falar assim, eu não gosto muito de a gente ficar entrando nesse detalhe, né? Mas é uma satisfação trazer esses exemplos para mostrar que é possível. Aquele ditado, né, a caneta ela sempre vai ser mais leve que a enxada. E isso é verdade. Então... e a gente tem que prestar atenção nisso. E só isso muda a vida, muda culturalmente, muda financeiramente, muda a alimentação da sua família, muda tudo. Muda completo. Tudo. Comportamento, cultura. E a ideia não é porque você fez o primeiro concurso que você não foi aprovado ou não foi chamado que você tem que desistir. Eu vou falar, vai. Permita-se reprovar. Seja imperfeito.
reprove no concurso, reprove no outro, mas não desista. Aceita, né? Aceita aquilo não como obstáculo, mas como uma etapa. Uma etapa. Tá aqui o Wagner. Hoje você, com certeza, está bastante satisfeito no trabalho que você tem, né, Wagner? A gente sempre conversa sobre isso. Com toda certeza. É uma satisfação. E caminhando para o final aqui, eu queria te agradecer pela sua presença, dizer para o pessoal que nos acompanha, especialmente para os mais jovens, que ainda está com seus caminhos a serem traçados, permita-se errar, permita-se reprovar, mas não desista, encare isso como uma etapa da vida, uma etapa da sua qualificação. Uma etapa boa. Uma etapa boa. Uma etapa boa. Beleza, Wagner? Muito obrigado pela sua presença, cara. Show de bola, eu agradeço demais. Eu é que agradeço o convite, entendeu? De antemão, estou felizaço. Isso é uma Show de bola, muito legal. Isso é uma coisa legal. Eu quero só frisar aqui que durante o seu curso de formação, você não tinha condições financeiras de se manter lá em Porto Velho. Dificílima situação. Se eu for falar ainda era, exatamente. A gente vai marcar um outro programa para contar tudo isso aqui, porque não é só quando ele estudou, ele passou para a academia do bombeiro. Essa é a primeira fase. A vida dele tá boa. Ele passou dureza lá. Eu ligava todo dia para minha mãe, eu vou embora disso aqui, eu não preciso disso aqui. Dificuldade, muito difícil, e ele superou. O curso de formação foram quantos meses? Foram 6 meses de curso de formação e mais um mês que a gente ficou lá depois de formado. 7 meses em Porto Velho, com extrema dificuldade financeira. A gente ganhava uma bolsa de R$800. Para comprar uniforme, para comprar tudo, para se manter. Extrema dificuldade financeira, né, Wagner? Não dá para negar. Extrema. E você conseguiu, e hoje você tem condições de dar uma vida melhor para o seu filho, uma vida melhor para a sua família. Com toda certeza. Parabéns pela sua vitória. Isso é uma grande vitória, seu grande exemplo. Beleza? Obrigado, e eu acredito que sirva de exemplo para outros. Legal, muito legal. Show de bola. Valeu, pessoal. Até mais, hein? Até a próxima.